Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Ramon. Nós estamos aqui no canal Disco Voador. Já de início pedi para você se inscrever aqui no canal, tá aqui embaixo. Faça sua inscrição, a gente está postando semanalmente material envolvendo música, resenhas, discussões sobre alguns temas. Então, para você ficar ligado sobre o que está acontecendo, se inscreva no canal e também segue a gente lá no Instagram, a página tem bastante conteúdo. @Disco Voador Oficial. É isso aí. Vamos botar aqui embaixo. Exatamente. Então, o aniversário de um camarada que é imprescindível aí para a história da música popular brasileira. É um cara surpreendente, vocês vão surpreender com o que vocês normalmente ouvem falar sobre esse cara e com o tipo de assunto que a gente vai apresentar para vocês hoje realmente é uma parada, é uma mudança de chave bem interessante. Pelo menos assim, eu que não conhecia o trabalho, o Ramon que me apresentou, confesso que fiquei surpreendido. Então, é isso. Ramon, falaremos sobre o que hoje? Hoje o nosso vídeo vai falar dos 75 anos do Rony Von. Rony Von, que hoje o pessoal deve conhecer como o cara que apresenta um programa lá na CNT, né? CNT Gazeta, programa todo seu. É um cara que tem seu papel muito valioso no rock brasileiro, né? Um cara que tá aí desde os anos 60 fazendo sucesso, nos anos 60, 70 e um pouco de 80 totalmente dedicado à música, e agora desses últimos anos aí mais voltado para televisão e deixando a música de lado. O Rony Von é carioca, como ele mesmo gosta de frisar, não é o tipo de artista que vem de uma família mais pobre, ele veio de uma família com recursos. O pai dele tinha um emprego que envolvia viagens, então, por conta disso, ele conseguia ter acesso ao disco dos Beatles muito pouco tempo depois do lançamento na Inglaterra. Ou seja, ele tinha acesso a esse tipo de material antes dos fãs brasileiros. As pessoas daquela época conheciam ele pelo cabelo, né? Tem até uma entrevista do Roberto Carlos que diz que quando ele chegava no programa Jovem Guarda e mexia no cabelo, todo mundo ficava com inveja, né? Tem essa história. Mas ele começou a carreira musical dele também paralelo ao Jovem Guarda, no 65 para 66, e gravando um sucesso chamado A Praça, né? A mesma praça, o mesmo banco. É essa música? A Praça. Olha só. E do Carlos Imperial, que ele odiava. Uma marchinha, né? Que ele odiava, ele dizia que odiava, e disseram pra ele que ele ia gravar pra colocar, para encher o disco, e um dia ele ligou o rádio, estava tocando e todo mundo querendo que tocasse mais, enfim. E só um parênteses rápido, né, Ramon? A gente tem que lembrar qual é o contexto que esse cara tá aparecendo. Lembra que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas é um momento que o rock tá chegando no Brasil com mais força, não é isso? Já existia o programa Jovem Guarda, já existia o Roberto Carlos com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Vamos dizer, a gente já tá um meio passo depois do surgimento da explosão do Roberto Carlos. Não é mais aquele rock ingênuo ou ainda é Não, aquele rock ingênuo? Ainda é, porque a gente ainda tá falando dos primeiros meses aí do programa Jovem Guarda e tudo. Existe até uma controvérsia, porque ele diz que nunca foi no programa Jovem Guarda, enquanto o Roberto diz que ele já foi. Mas isso é interessante falar. Não tem maneiras de a gente comprovar isso? Pegou fogo em tudo. Pois é justamente essa questão, né? Então, todas as fitas originais... Pegou fogo. Mas não tem nenhum tipo de registro desses programas? Muito poucos, sei lá, eu acho que se eu já vi 5 minutos no total, assim, de fragmentos, foi muito, mas nenhum programa inteiro, nenhum número inteiro. Porque é bizarro, não tem, assim... fichas com... Bom, se existe... A gente engraçado, né? Como é que tem essa polêmica, né? Um dizendo que foi, o outro... Mas por que essa coisa do... Não sei, ele não quer se colocar... A gente tem que ver quem tá com a memória melhor, se ele ou se é o Roberto Carlos. Mas tipo assim, ele diz que não participou porque ele quer se distanciar dessa galera... Não, eu acho que não, até porque ele sempre se refere com muito carinho ao Roberto. Aos filhos do Roberto. O Roberto já gravou música dele.
Isso. Enfim, eu acho que não tem nenhum tipo de... Existia uma rivalidade na época, né? Aquela coisa produzida pela mídia. Mas tudo isso porque depois da gravação da Praça, ele gravou também uma versão dos Beatles chamada Meu Bem, que é uma versão de uma música chamada Girl, do disco Rubber Soul. E aí ele foi contratado para fazer um programa, o nome do programa era O Pequeno Mundo de Ronivon, que meio que ficou um pouco à margem ali dos grandes programas musicais da época, porque tinha essa rivalidade, sabe? Meio que as pessoas que iam na Jovem Guarda não iam no programa do Ronivon, que também não iam lá no Fino da Bossa, que também não iam em outro, ficava aquela coisa até produzida mesmo e forçada e incentivada pela direção das emissoras. Os caras lucravam com isso, né? Com essa pseudo-rivalidade, né? E aí, a primeira grande contribuição do Ronivon pro rock, assim, né? Depois dessas músicas que ele fez, que não eram exatamente rock, mas a primeira grande contribuição pro rock foi um dia que ele recebeu no programa dele um grupo de pessoas que estavam fazendo o seu próprio conjunto, que eram conhecidos como os Seis, depois os Bruxos, um monte de nomes. Estavam tentando encontrar seu caminho ali. Entre essas pessoas tinham dois irmãos, o Arnaldo e o Sérgio Dias Batista, e uma menina que virou um fenômeno através dos anos aí, que atendia pelo nome de Rita Lee. Reza a lenda que num determinado dia eles foram na casa do Ronivon e o Ronivon estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Né? Um livro clássico, né? Sim. De ficção científica. Acho. E aí bateu o olho naquele nome e sugeriu para eles, o que tal vocês chamarem os Mutantes? E aí eles passaram a se apresentar como os Mutantes e o resto é história. Mas ao final dessa fase televisiva, já tinha acabado o programa Jovem Guarda, ele já tinha meio que se desiludido por conta de viver nessa forçação de gravadora, de ter um hit, né? Aquelas coisas comerciais, né? Ele decide que ele vai chutar o balde e totalmente influenciado pelo Sgt. Pepper's, pelo Magical Mystery Tour, e outros discos que vinham sendo produzidos na Inglaterra, como até o primeiro do Pink Floyd, Moody Blues e tal. Ele decide que vai fazer um disco mais voltado para esse som, com influências clássicas, sons mais psicodélicos e tudo, o que as pessoas viriam a chamar de rock progressivo depois, né? E aí ele não faz só mas faz 3 discos, uma trilogia muito legal, muito valiosa, que foi redescoberta décadas depois, naturalmente não por brasileiros, né? Mas pelos japoneses, pelos europeus e tudo. O primeiro disco é esse aqui, Ronivon. Tá aqui. Esse disco eu não tenho as edições originais, mas vocês podem ver aqui que foi relançado pela Polisson, né? Uma embalagem maneira, com as letras e tudo. Aqui tem uma das músicas mais legais dessa fase, que é o Espelhos Quebrados, que realmente eles pegaram vidros, né, vidraças dentro do estúdio e quebraram com martelo, né? O maestro Damiano Cosella, que é o arranjador e o diretor musical desse disco, teve essas ideias e fez essas experiências no estúdio, né? Outra música muito legal que tem aqui é o Silvia, 20 horas, domingo. Tem um documentário no canal Bis, deve ter aí no Play da vida, Bis Play, Multishow Play, sei lá, Globosat Play, que só sobre esses discos aqui, que ele canta essas músicas ao vivo. Então, o primeiro é esse, tá? Chama só Ronivon. Essa capa aqui bem doida. Lembrando que isso aqui já é depois da Tropicália, depois do Donizete Circenses, depois de tudo. E uma coisa que eu ia te falar é essa questão da experiência, né? Você falou dos vidros, né? Isso realmente, assim, não que no Brasil não existissem experiências do tipo, porque o Rui Castro, naquele livro Chega de Saudade, ele fala que teve uma música, eu não vou me recordar qual que falava sobre suicídio e no final da música ela termina com um estampido, né? Como se fosse um tiro. Então, aos poucos, assim, os caras vão colocando esses barulhinhos, assim. Inclusive, os Mutantes, antes de serem os Mutantes, quando era os Seis, tem uma música que chama Suicida.
Ou essa seja, que você tá falando? Pode ser. não, Né? mas eu acho que era de MPB não, né? Mas eu acho que era essas, tipo samba canção, essas músicas de dor de cotovelo, não que samba canção seja música de dor de cotovelo, mas algumas dessas músicas que o pessoal da bossa nova não gostava muito e tinha isso. E é interessante ver como é que da Tropicália em diante esse tipo de experimentação começa a aparecer com mais frequência. Tem né? uma coisa curiosa também, esse negócio de espelho quebrado, de quebrar as coisas no estúdio. Tem anos depois, 73 ou 4, não me lembro o ano exato, mas tem uma banda muito famosa de progressivo chamada Gentle Giant, que eles gravaram um disco chamado In a Glass House, que a primeira faixa do disco é um monte de vidro quebrando também. Olha isso. E essa faixa é depois do Ronivon, com certeza. Olha isso. Então, já tá numa época propícia para esse tipo de coisa, né? Tá, esse disco aqui é de qual ano? 68. 68. Já tinha acabado Jovem Guarda, tava no ano do lançamento do disco da Tropicália, né? Panizete Serpentes. Você vê que ao mesmo tempo que tem uma evocação psicodélica, né? Mas ao mesmo tempo tem a coisa do Brasil, né, cara? Você vê uns temas aqui, parece que tem uma... As cores, né? Não sei se é uma baiana, mas me lembra umas roupas de baiana, você vê aqui soldados, mas ao mesmo tempo parece que, sabe, aquelas figuras típicas, né, do Brasil, mas ao mesmo tempo misturado com coisa da Inglaterra, tem aqui tipo aqueles soldados, né, não sei se dá pra ver direito aqui, mas soldados daquela guarda real, né? E a contracapa? Aí, ó, olha isso, hein? Quase um russo. Com aquele chapéu, né, É pra combinar, que você apresentou ele como um camarada. Né? Exatamente. Nossa! Damiano Cozella. Então aqui, ó, Meu Novo Cantar. Tipo, já mostra uma mudança, né? Cara. Mas vamos lá, e o segundo disco? E aí essa trilogia dá sequência com esse aqui. A misteriosa luta do reino do para sempre contra o império de nunca mais. Vou tirar aqui do plástico que pra facilitar. Título, hein? Esse disco aqui já é um pouco mais avançado, né? Vamos dizer, a começar pelo título, a começar pela capa, né? Também tem uma coisa... Como é o tipo de arte que o nome disso aqui? É uma gravura, um desenho, né? Mas é esquisito, assim, parece, ao mesmo tempo lembra um pouco daquelas coisas lá do Picasso, mas ao mesmo tempo tá certinho demais, né? Não é. E aí, enfim, aqui tem outras músicas na mesma onda, né? Os arranjos também são do mesmo maestro, Damiano Cozella. E aqui tem uma curiosidade que, para fugir ainda mais da questão comercial, né? Para sacanear a indústria, a indústria, né? E os, vamos dizer, o pessoal da rádio que tocava música, ele colocou o nome da primeira faixa desse disco, a faixa de abertura, que teoricamente deveria ser a mais comercial. O título é De Como Meu Herói Flash Gordon Irá Levar-me de Volta a Alpha Centauro, Meu Verdadeiro Lar. Olha isso. Esse é o título da primeira faixa. Mas é um disco muito bom, muito bom, muito bom. Vale muito a pena. Pensando musicalmente, é tudo psicodélico? Tudo psicodélico, como é que ele tudo com a onda do Sgt. Pepper's, assim. Mas é engraçado, você falou da imagem, ao mesmo tempo que parece aqueles cordéis, sabe? Aquela coisa de cordel, mas ao mesmo tempo tem aquele, eu falei do Picasso, né? Porque parece que tá tudo meio cortado, né? Como aquelas coisas que ele fazia. Mas o que lembra mesmo é a capa do Revolver dos Beatles, que é uma monte de colagem assim com a cara deles. Com a cara deles em destaque. Eu ia falar também daquela coisa do Renascimento, né? Que é uma mistura de assuntos na figura só. Aqui tem um cara com uma coroa, aí uma mulher aqui nua, aqui já tem um vaso, parece um vaso grego. Caraca, é uma colagem, né? É uma colagem. Mas enfim, vamos lá. E terceiro... E terminando a trilogia, esse aqui que acho que as pessoas consideram que é o melhor deles, é a Máquina Voadora, né? Que... Ele sabia escolher título, hein? A Máquina Voadora também tem a ver, porque ele era aviador, ele estudou para pilotar avião e tudo. Então acho que tem a ver com isso. Aí aqui a produção é daquele Arnaldo Sacomani, para quem não lembra, é o cara daquele reality show da SBT, sim, né? Sim.
Enfim, e aqui tem também o foco nessa questão psicodélica. A própria primeira faixa, Máquina Voadora, tem muito sopro, sabe? Uma coisa bem diferente do que estava sendo feito. Aqui tem uma música chamada Tema da Alessandra. A Alessandra é a filha dele que havia nascido há pouco tempo. A filha dele é de 1970, esse disco também é de 1970. E aqui os arranjos já são do Chiquinho de Moraes, que é um cara que veio arranjar disco do Roberto Carlos também depois. Ó, aqui nesse disco, quando você estava falando, tem Dindi. Do Tom Jobim. Já tem algum tema que tem a ver com música brasileira, só que pensando na estética mais psicodélica e por aí vai, né? Rapaz, mostrou a contracapa aqui? Contracapa, isso aqui é a tal da Máquina Voadora. E aí, assim, o que você... Fazendo um resumão, né, desses 3 discos aí pra galera que vai procurar, né, e tentar encontrar mais... Saber um pouco mais dessa fase psicodélica, né, do Ronnie Von, que é muito bonita, assim, a gente estava ouvindo alguma coisa que é bem interessante. Qual você acha que é a relevância desse cara? Esses 3 discos e... Primeira pergunta é essa, qual a relevância que esses 3 discos têm para a música popular brasileira? E daí para frente, o que esse cara fez? Se afastou muito disso aqui? Vira e mexe tem alguns lampejos? Ou ele mudou completamente? Então, a relevância eu acho que é muito, muito forte, porque é um som que quase ninguém fez, não tem tantos outros correspondentes, né? Não tem tantos outros discos assim que possam ser parecidos com esse. E ainda que algumas bandas tenham entrado nessa onda psicodélica depois, aquela cena lá do Nordeste com Zé Ramalho, aquele disco Paebiru, né? Lula Cortes, enfim. Essa onda mais psicodélica que teve essa cena no Nordeste, que teve também os Mutantes, que atravessaram os anos 70 aí, trazendo esse som, o terço, enfim, o que depois virou mais ainda o rock progressivo, né, com mais influências de outras bandas que aqui de fato não tem. Mas acho que todo mundo passou por aqui. Sim. Todas essas bandas passaram por aqui. E depois ele saiu completamente dessa fase, sabe, dessa onda. Ele gravou não muitos discos depois disso, gravou relativamente pouco. Mas a faixa que mais fez sucesso depois dessa fase aqui foi uma faixa que ele escreveu com um cara chamado Tony Ozaná. Uma faixa que ele gravou com um cara chamado Tony Ozaná, que acho que hoje mora na Grécia ou na Europa, em algum lugar da Europa, não sei direito. Mas o nome da faixa é o Cavaleiro de Aruanda. Fez muito sucesso. Ele deu até uma entrevista no Bial, no início do programa do Bial, cantando essa faixa. Ele e esse Tony Ozaná. E em 77 também ele colocou uma música no disco anual do Roberto Carlos, chamada Pra Ser Só Minha Mulher, que eu acho que se não é melhor, é uma das melhores faixas desse disco. Ele escreveu sozinho. É muito boa essa faixa. Mas ele foi se afastando. Recentemente, a Descobertas relançou um dos seus discos dos anos 80, relançou em CD. Né, saiu em CD pela primeira vez, mas pelo que consta ele não teve muita relevância assim, musicalmente, né, nas paradas e tudo, já dos anos 80 pra cá. Não é um nome que é constantemente lembrado, né? Não virou... Ao mesmo tempo ele não é um Caetano Veloso e tal, mas ao mesmo tempo não é um Tom Zé, que é um cara meio underground, mas que eventualmente é lembrado, assim. Ele não faz show há mumuitos anos, ele não canta há muitos anos, são coisas muito esporádicas. Por exemplo, esse documentário aí que eu citei do Bis, que ele canta com uma banda de garotos, de gente novinha. Mas você não escuta mais falar já há muitos anos. Já tem show do Ronnie Von, não tem mais. Só o programa de televisão. É isso. Então é isso. É um personagem aí interessante que a gente resolveu fazer esse vídeo, aproveitando o ensejo do seu aniversário de 75 anos. Aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, né? Esse é o primeiro.
Aqui o segundo. Esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Tá? Vale a pena vocês procurarem aí. Não tem... Os três não estão nas plataformas digitais, só esse aqui, se eu não me engano. Mas foi relançado aí no vinil pela Polisson. No YouTube, será que tem? No YouTube provavelmente tem. Mas foi relançado em vinil pela Polisson, saiu em CD também. Tá aqui. Então, não é impossível de achar. Então é isso. Pessoal, então fica a indicação, Ronivon, a fase psicodélica. Isso aí. Realmente aqueles garimpos, né, de música popular brasileira que a gente está propondo aqui. A gente está conhecendo, o Ramon já está por dentro da carreira do Ronivon. Eu não conhecia essa fase, mas é um trabalho bem interessante, então fica aí a indicação. Espero que essas informações que o Ramon trouxe sejam de valia na hora da gente degustar aí esse prato muito específico, né? Que é o do Ronivon. Beleza? Valeu, Então é gente. isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu!